vou colocar meu pai de castigo. Papai, como você se atreve a assistir futebol contra Palmeiras e Santos? É isso, você está de castigo. Castigo, 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 por 11 anos. Vai pro seu quarto agora. Nick Júnior, como você se atreve a me botar de castigo só porque eu estava assistindo futebol contra Palmeiras e Santos? É isso? Você está super mega castigo, 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 castigo por 0,99 anos. Vai para a merda desse quarto agora. Boa! Ei, 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 ei.